E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacana, tudo legal? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades quase infinitas, né? De cidades grandes, cidades pequenas. O Brasil realmente é muito grande, Brasil de 8 milhões de quilômetros quadrados, tem cidade para todo jeito, então nosso conteúdo pode chegar aí onde a gente nem espera, nem imagina, né? Fora do Brasil também. Você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, no Nordeste, né? No Piauí, ou sei lá, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde você estiver, no Tocantins, no Centro-Oeste, na Amazônia, no Amazonas. Muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo Darmo. Muito obrigado por você estar aí assistindo nosso vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu? Obrigado. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é nosso Salvador Jesus Cristo, né? Sempre é o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Tranquilão? Bacaninha? Seguinte, curta o vídeo. Se inscreva no canal, comente e diga de onde você está assistindo esse vídeo, onde o nosso conteúdo está chegando, ó. Vou ficar muito feliz, muito contente mesmo, beleza? Se só comentar aí, ó, sei lá, Roma, onde você estiver, muito obrigado mesmo, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se quiser ajudar o canal, 988-290-767-91. É o Pix do canal Paulo da Arma 1970, sempre, beleza? É esse Pix. Se você quiser ajudar com qualquer, eu fico sempre feliz aqui, é muito bom, ajuda pra caramba, tranquilo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já, a gente vai entrar aqui num apêndice, né, num chamado apêndice, uma parte, né, uma parte de um complemento que eu não pude fazer da última vez, estou fazendo agora nesse exato momento, tranquilo? Então, ó, fica aí, não sai, só o tempo de beber uma água, ó, tá aqui, ó, beber uma água e voltar 10 segundos, fala paralelepípedo, dá 10 segundos, beleza? A gente volta já já, valeu, tchau, tchau. E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Seguinte, no último vídeo, né, na parte 3, na parte 4, né? Parte 4 do Teorias da Personalidade, eu tinha falado do nosso queridíssimo o nosso queridíssimo Henry Murray, né? O Henry Murray, e eu descobri que tem um trabalho que se assemelhava bastante ao que o Henry Murray já tinha feito, né? Inclusive eu comentei no vídeo que eu ia fazer, né? No mesmo vídeo eu ia fazer um estudo, uma resenha sobre o Abraham Maslow, mas não deu porque o vídeo ficou muito comprido, muito grande, e aí o vídeo ia ter mais de 3 horas. Aí eu resolvi dividir em 2 partes. Então essa parte eu chamaria de apêndice, beleza? Então o nosso capítulo hoje é sobre este psicólogo aqui, ó, Abraham Maslow, este aqui, ó, que está aqui, você está vendo a figurinha dele aqui, nascido em 1908 e falecido em 1970, psiquiatra judeu norte-americano, este aqui, né? Nós comentamos que iríamos fazer, mas infelizmente não deu. Eu falei assim, não vou abrir uma exceção de um livro que não é, né, da Teorias da Personalidade, que é o que eu estou, né, fazendo resenha, que é esse aqui, da C.S. Hall e da Lindsay, este livro aqui, que você inclusive já falei que tem uma edição mais recente, mais nova. A minha tá meio derrubadinha, né? Mas porque isso aqui é o tanto de mexer, estudar e ler, e carregar para lá e para cá, o livro vira um bagaço. Então eu peguei este aqui, esse Teorias da Personalidade, este livro aqui, né, que contém um estudo sobre o Maslow. Então esse aqui é do James Fadiman e Robert Fraser. Se você quiser adquiri-lo ou adquirir o Teorias da Personalidade pelo meu link aí da Amazon, vou deixar o link aí embaixo, tá? Se tiver interesse em pegar este livro, que é muito bom, Teorias da Personalidade também. Mas eu, obviamente, eu acredito que o Teoria da Personalidade do C.S. Hall e da G. Lindsay é mais completo, tá? É mais completo. Mas só que o Maslow tem nesse outro aqui, naquele lá da Hall e Lindsay, não há uma análise sobre o Maslow. Primeiro que o livro é de 1970 e as ideias do Maslow elas tiveram muito impacto nos anos 60, né? Nos anos 60. Então, quando da produção do outro livro, muitas coisas já tinham passado e o Maslow é de chamada uma nova geração, né? Beleza, seria isso. O que é o Maslow? O Maslow é da psicologia humanista. Ele trabalhou aqui está dizendo que é psicologia da autoatualização. Mas ele é conhecido como um psicólogo humanista junto com o Carl Rogers. Carl Rogers, inclusive, tem um livro dele aqui, ó, Tornar-se Pessoa. Vou deixar a foto dele aqui, também se você tiver interesse de estudar.
Dá uma lida, Carl Rogers, que é da mesma linha da chamada psicologia humanista. Ele já abre o livro aqui dizendo o seguinte: durante toda a sua carreira como psicólogo, Maslow interessou-se profundamente pelo estudo do crescimento e desenvolvimento pessoais e pelo uso da psicologia como instrumento de promoção do bem-estar social e psicológico. Insistiu que uma teoria da personalidade precisa e viável deveria incluir não somente as profundezas, mas também os pontos altos que cada indivíduo é capaz de atingir. Maslow é um dos fundadores da teoria humanista. Forneceu considerável incentivo teórico e prático para os fundamentos de uma alternativa para o behaviorismo e a psicanálise, correntes estas que tendem a ignorar ou deixar de explicar a criatividade, o amor, o altruísmo e outros grandes feitos culturais, sociais e individuais da humanidade. Quer dizer, ele partia do princípio de que o ser humano sempre pode realizar coisas extraordinárias. Seres humanos extraordinários realizam coisas extraordinárias. Um pintor, ele vai falar sobre isso aqui, né? Um pintor, um músico, um artista, um pintor de quadros, um músico, um grande escritor, grandes homens da história da humanidade que deixaram um legado, né? Sempre homens extraordinários que fizeram algo, da realização pessoal, homens que chegaram ao topo, fizeram coisas extraordinárias. Eles eram como pessoas extraordinárias, eles eram figuras extraordinárias e realizavam coisas extraordinárias também. Entendeu? Também. Quer dizer, é esse ponto dele. Ó. Maslow estava principalmente interessado em explorar novas saídas, novos campos. Seu trabalho é mais uma coleção de pensamentos, opiniões e hipóteses do que um sistema teórico plenamente desenvolvido. Sua abordagem em psicologia pode ser resumida pela frase de introdução do seu livro mais influente. Deixar a capinha dele aqui, ó. Introdução à Psicologia do Ser. Está surgindo agora no horizonte uma nova concepção da doença humana e saúde humana. Uma psicologia que acho tão emocionante, tão cheia de maravilhosas possibilidades, que cedi à tentação de apresentá-la publicamente, mesmo antes de ser verificada e confirmada e antes de poder ser denominada conhecimento científico idôneo. Quer dizer, ele não estava muito interessado, é meio freudiano, né? Que o Freud também jogava muitas ideias. O Freud tem uma tendência a criar muitas hipóteses, muitas ideias, e ia largando, né? E assim, os outros que se virassem para provar. Os outros que se virassem para provar. Ele não estava muito preocupado com isso, não. E o Maslow também tinha um pouco disso. Ele ia formulando teorias, hipóteses, ia jogando aí, né, ao largo aí. E se outros se interessassem de repente em dar continuidade e provar, se quiser provar, eu vejo isso muito como uma espécie de quase uma filosofia, né? É uma psicologia filosófica. É assim, um negócio meio... O sujeito vai jogando lá e se comprovar bem. Como eu sempre digo, o Freud, ele veio com aquela história lá do Moisés e o monoteísmo, dizendo que o Moisés era egípcio. Quer dizer, você que se vire para provar. Deve ter deixado muito judeu doido. Porque é o seguinte, assim, né? Onde é que ele tirou isso? Escreveu lá. É quase um romance, né? É um livro psicografado. O sujeito simplesmente vai botando vai jogando as hipóteses ali, escreve ali, o papel aceita tudo. E aí, se você provar bem, se não provar, Belém. Paciência, entendeu? Ó, história pessoal. Abraham Maslow nasceu na cidade de Nova York em 1908, filho de pais judeus imigrantes. Cresceu em Nova York e frequentou a Universidade de Wisconsin como estudante de graduação e pós-graduação. Recebeu o título de bacharel em 1930, de mestre em 31 e de doutor, PhD, em 34. Maslow estudou o comportamento primata com Harry Harlow e o behaviorismo com Clark Hill, um eminente psicólogo experimental. Depois de receber seu PhD, retornou a Nova York a fim de realizar estudos avançados na Universidade de Colômbia. E nessa ocasião, aceitou um cargo no departamento de psicologia do Brooklyn College. Na época, Nova York era um centro intelectual extremamente estimulante, abrigando muitos dos estudiosos mais brilhantes que haviam escapado da perseguição nazista. Maslow estudou com vários psicoterapeutas, aí, né, vai citar aqui Alfred Adler, Eric Fromm e Karen Horney, que já tem um vídeo aqui no canal, né? O vídeo 3, é o vídeo 3. Justamente esses três aqui, ó. Ele estudou com Alfred Adler, Eric Fromm e Karen Horney. Foi muito influenciado por Max Horkheimer
um dos fundadores da psicologia da Gestalt, e por Ruth Benedict, uma brilhante antropóloga cultural. O interesse de Maslow pelas aplicações práticas da psicologia data do começo de sua carreira. Sua tese trata do relacionamento entre a dominância e o comportamento sexual entre os primatas. Depois de deixar Wisconsin, Maslow começou uma extensa investigação a respeito do comportamento sexual humano. Sua pesquisa nessa área foi inspirada na noção psicanalítica de que o sexo é de importância central para o comportamento humano. Maslow acreditava que qualquer avanço em nossa compreensão do funcionamento sexual iria melhorar tremendamente o ajustamento humano. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando percebeu a contribuição reduzida que a psicologia havia dado para a solução dos principais problemas mundiais, deslocou seus interesses da psicologia experimental para a psicologia social e da personalidade. Maslow queria dedicar-se a descobrir uma psicologia para a Conferência da Paz. Isso, obviamente, deve ter sido nos anos 40, quer dizer, o mundo comendo na guerra, o mundo comendo no pau, né, como diz. E a psicologia, nessa época o Jung estava escondido lá no interior da Suíça, o Freud já tinha morrido em 39, quer dizer, as coisas estavam acontecendo ao largo do que a psicologia considerava, e aí ele resolveu, não, eu vou mexer com outras coisas, porque isso aqui realmente não tá funcionando. Contento, não era bem isso que eu queria, né? Além do seu trabalho profissional, Maslow esteve envolvido com negócios de família durante uma prolongada doença. Seu interesse por negócios e pela aplicação prática da psicologia resultou eventualmente em Management, uma compilação de pensamentos e artigos relacionados à psicologia industrial e administrativa, escrito durante um verão em que Maslow esteve na Califórnia como membro visitante de uma pequena fábrica. Em 51, Maslow mudou-se para a recém-instalada Universidade de Brandeis, onde foi coordenador do primeiro departamento de psicologia. Promoveu o desenvolvimento dessa universidade, onde permaneceu até 68, pouco antes de sua morte em 70. Foi presidente da Associação Americana de Psicologia em 67 e 68 e de 68 a 70. Foi membro da A.P. Logan Charitable Foundation na Califórnia. Embora Maslow seja considerado um dos fundadores da psicologia humanista, desagradava-lhe as limitações dos rótulos. Nós não deveríamos ter que dizer psicologia humanista. O adjetivo deveria ser desnecessário. Eu sou antidoutrinário. Eu sou contra qualquer coisa que feche portas e corte possibilidades, falou ele em 68. A natureza humana está longe de ser tão má quanto se pensava, disse Maslow em 68. Antecedentes, né? Aquele dizendo aqui, ó, o quadro do homem que a psicanálise apresenta é um esboço desequilibrado e distorcido de suas fraquezas e deficiências que pretende, dessa forma, descrevê-lo de forma completa. As praticamente todas as atividades de que o homem se orgulha e que dão sentido, riqueza e valor à sua vida são omitidas ou classificadas como patológicas. Quer dizer, tudo aquilo que o ser humano faz de interessante, de extraordinário na visão dele é coisa de doente. É doentio. A psicologia, ela vai tratar, ela tende a tratar todos como loucos, né? Aqueles que não estão dentro do quadrado, dentro do normal, dentro daquilo que é considerado humanamente normal, né? Dentro do universo da normalidade. Então são doidos. Gente que fica aí 24 horas por dia só pensando em pintar quadro, não é um cara normal. Não é um cara normal. O cara que passa o dia todo pensando em fazer música também não é um cara normal. Normal é aquele sujeito que vai ali pro parque, vai levar fica pra lá e pra cá fazendo seus treinos. Senão você tem algum diagnóstico. Dá um diagnóstico pra esse infeliz aí, porque ele realmente não é um cara normal. Aí tem o DSM-5, né? Que baixa lá o DSM-5, proximamente vai ter o DSM-6, que vão colocando as coisas aí, vão dizendo que tudo é doença, tudo é doentio, as pessoas não são normais, não tem normal nesse mundo, e as pessoas vão sendo classificadas em rótulos aí, nos DSMs da vida aí. E é assim, para vender remédio, né? Para vender remédio, a indústria farmacêutica, ó, vamos classificar as pessoas como loucas, como doentes aí, vamos jogar as pessoas aí, vamos dar remédio para esses indivíduos, dar remédio para eles e a gente ganha dinheiro, a gente fica milionário aí, só vendendo remédio, bilionário vendendo remédio para as pessoas, porque cada coisa que o ser humano ele de normal não tem nada, né? Aqui, ó.
Antropologia social. Enquanto estudante em Wisconsin, Maslow interessou-se seriamente pelos trabalhos dos antropólogos sociais tais como Malinowski, Mead, Benedict e Linton. Em Nova York, teve a oportunidade de estudar com figuras proeminentes no campo da cultura e da personalidade no que concerne a aplicação de teorias psicanalíticas à análise do comportamento entre outras culturas. Além disso, Maslow ficou fascinado pelo livro de Summer, Folkways, e pela análise do autor sobre o modo pela qual grande parte do comportamento humano é determinado por padrões e normas culturais. Maslow foi tão profundamente inspirado por Summer que prometeu dedicar-se às mesmas áreas de estudo. Aí ele vai entrar na psicologia da Gestalt, né? Maslow foi também um sério estudioso da psicologia da Gestalt. Foi um admirador sincero de Max Wertheimer, cujo trabalho sobre o pensamento produtivo está intimamente relacionado com os escritos de Maslow sobre cognição e com seu trabalho sobre criatividade. Para Maslow, como para os psicólogos da Gestalt, um elemento essencial no pensamento criativo e na resolução efetiva de problemas é a habilidade para perceber e pensar em termos do todo ou padrões, ao invés de pensar em termos de partes isoladas. Quer dizer, aquela coisa do especialista, né? Especialista na perninha da barata, especialista ou da barata inteira. Tem o especialista do todo e o especialista apenas de fragmentos, né, da existência, do cotidiano, entendeu? É o clínico geral e o médico. O médico especialista apenas em detalhes, né, do organismo. Ele vai se especializar só em coração. Aqui, ó, outra influência extremamente importante no pensamento de Maslow foi o trabalho que Kurt Goldstein, um neuropsiquiatra, que enfatizou o fato de que o organismo é um todo unificado que é afetado na sua totalidade pelo que acontece em qualquer uma de suas partes. O trabalho de Maslow sobre autoatualização foi inspirado em parte por Goldstein, que foi o primeiro a usar o termo. Maslow dedicou Introdução à Psicologia do Ser a Goldstein. No prefácio declarou: se eu tivesse que exprimir numa única frase o que a psicologia humanista significou para mim, eu diria que constitui uma integração de Goldstein e da psicologia da Gestalt com Freud e as várias psicologias psicodinâmicas. O todo combinado com o espírito científico que me foi ensinado pelos meus professores na Universidade de Wisconsin. Maslow, 1968. Conceitos principais. Maslow, autoatualização. Maslow definiu vagamente a autoatualização como o uso e a exploração pleno de talentos, capacidades, potencialidades, etc. Eu penso no homem que se autoatualiza não como um homem comum, a quem alguma coisa foi acrescentada, mas sim como o homem comum, de quem nada foi tirado. O homem comum é um ser humano completo, com poderes e capacidades amortecidos e inibidos. Quer dizer, nós todos podemos fazer grandes coisas, podemos fazer realizações extraordinárias, né? Mas nós nos inibimos muitas vezes. Nós deixamos de fazer por uma série de características que vêm aí da infância, de como nós fomos criados, pai, mãe, o que nos impede muitas vezes de realizar, né? De ser homem, mulher plenos, né? Nas nossas capacidades. O ser humano, ele consegue fazer coisas extraordinárias, mas também consegue fazer bobagens extraordinárias. Ou muitas vezes não consegue fazer nada, passa uma vida só para pagar a conta. Num trabalho medíocre, numa vida medíocre, como eu sempre costumo dizer aqui no canal, né, como funcionário público, entendeu? Não realiza nada, morre seus 60, 70 anos, não deixa legado, não deixa nada, entendeu? Mas segundo Maslow, todos nós temos capacidades, todos nós podemos, né, temos habilidades que se a gente for bem formado, né, se a gente for bem formado na infância, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias aí, que também vão nos trazer retorno, vai nos trazer dinheiro, né? Vamos trazer bem-estar mental, físico, entendeu? Mas a gente se diminui, a gente se limita, né? Com o medo, o terror ao nosso redor. A gente se limita. As investigações de Maslow sobre a autoatualização foram inicialmente estimuladas por seu desejo de entender de uma forma mais completa os dois professores que mais o influenciaram, Ruth Benedict e Max Wertheimer. Embora Benedict e Wertheimer fossem personalidades diferentes e estivessem envolvidos em diferentes campos de estudo, Maslow sentiu que eles compartilhavam o mesmo nível de satisfação pessoal, tanto na vida profissional como na particular, o que ele raramente havia sentido em outros. Maslow via em Benedict e Wertheimer não somente cientistas brilhantes e eminentes, mas seres humanos profundamente realizados e criativos.
iniciou seu próprio projeto de pesquisa para tentar descobrir o que os fazia tão especiais e tinha um caderno com todos os dados que podia acumular sobre suas vidas, atitudes, valores pessoais e assim por diante. A comparação entre Benedict e Wertheimer, feita por Maslow, foi o primeiro passo do estudo que desenvolveria durante toda a sua vida. Pesquisa em autoatualização. Maslow começou a estudar a autoatualização mais formalmente através da análise das vidas, valores e atitudes das pessoas que considerava mais saudáveis e criativas. Começou por olhar aqueles que ele acreditava serem altamente autoatualizados, os que haviam alcançado um nível de funcionamento melhor, mais eficiente e saudável do que o homem ou a mulher comuns. Maslow argumentava que era mais exato generalizar sobre a natureza humana, estudando os melhores exemplos que pudesse encontrar, do que catalogando os problemas e falhas dos indivíduos comuns ou neuróticos, quer dizer, nada de pessoas com algum tipo de deficiência. Não, ele ia trabalhar com pessoas que, primeiramente, vai dizer aqui que ele foi estudar a vida dos grandes homens da história da humanidade, né, que deixaram um legado, que fizeram coisas extraordinárias. Ele não foi para dentro das clínicas, dentro dos hospícios, não sei se chama isso hoje em dia, né? Hospícios, locais onde se guardava pessoas com deficiência, coisas assim. Ele não foi para esses locais, ele foi estudar os grandes homens, né? Aqui, ó. Maslow argumentava que era mais exato generalizar sobre a natureza humana, estudando os melhores exemplos que pudesse encontrar, do que catalogando os problemas e falhas dos indivíduos comuns ou neuróticos. Certamente um visitante de Marte que descesse a uma colônia de inválidos, anões, corcundas, congênitos, etc., não poderia deduzir o que eles deveriam ter sido. Estudemos então não os inválidos, mas a abordagem mais próxima que podemos conseguir de homens completos e saudáveis. Neles nós encontramos diferenças, um sistema diferente de motivação, emoção, valor, pensamentos e percepção. Num certo sentido, somente os santos são a humanidade. Eu tenho impressão, que isso aqui não é bem visto hoje em dia. Não sei porquê, mas eu tenho a sensação que isso não é politicamente correto. Quer dizer, esse tipo de pensamento, eu vou estudar, não vou ficar estudando gente com deficiência, eu não, vou estudar grandes homens. Eu tenho a sensação que isso, então, hoje em dia, não é muito conceituado, não, né? Vou chapar lá. Olha lá, ó, estudando homens e mulheres melhores. Gente, estudando homens e mulheres melhores e mais saudáveis, é possível explorar os limites da potencialidade humana. Por exemplo, para estudar a rapidez com que os seres humanos podem correr, deveríamos trabalhar com os melhores atletas e corredores disponíveis. Não teria sentido testar uma amostra média da população geral. Do mesmo modo, argumentava Maslow, para estudar saúde e maturidade psicológica, deveríamos investigar as pessoas mais maduras, criativas e bem integradas. Maslow tinha 2 critérios para incluir pessoas em seu estudo inicial. Primeiro, todos os sujeitos estavam relativamente livres de neurose ou de problemas pessoais maiores. Segundo, todos aqueles que foram estudados usavam da melhor forma possível seus talentos, capacidades e outras forças. Aí ele juntou, juntou 18 indivíduos, né? Juntou 18 indivíduos, observou esses 18 indivíduos, capaz, imagina eles lá fazendo quadros, né? Escrevendo músicas, poesia, sujeito lá pintando, rodando, né? Fazendo escultura, plaque, esses caras, né? Uau! Homens fortes, musculosos, extraordinários, atletas, corredores de Olimpíada, ganhador de medalha, etc. Aqueles homens fortes, másculos, musculosos, aquelas mulheres, né? Todas elas, esses aí é que são top. Esses aqui são top. Esses é que vale a pena. Aí ele fez uma lista, né? Aí ele relacionou as seguintes características de pessoas auto-atualizadoras. Olha só. Percepção mais eficiente da realidade e relações mais satisfatórias com ela. Aceitação de si e dos outros, da natureza. Espontaneidade, simplicidade, naturalidade. Concentração no problema em oposição ao estar centrado no ego. A qualidade do desprendimento, a necessidade de privacidade. Autonomia, independência em relação à cultura e ao meio ambiente. Pureza permanente de apreciação. Experiências místicas culminantes. Aí uma parte que em alemão, né?
Geme, Schauf, Gurfur, o sentimento de parentesco com outros, relações interpessoais mais profundas e intensas, a estrutura de caráter democrático, discriminação entre os meios e os fins, entre o bem e o mal, senso de humor filosófico e não hostil, criatividade autoatualizadora, resistência à aculturação, a transcendência de qualquer cultura específica. Você acha que... Vamos ser sinceros, vem aqui. Você acha? Olha aqui, vem aqui, dá uma zoiada. Eu não passaria nesse negócio. Eu acho que eu não passava nesse trem não, meu. Eu acho que não ia rolar não, assim, não. Você não, felizmente, ó, você não tá fazendo... Pro teste que eu tô querendo fazer aqui, eu acho que você não dá, entendeu? Ah, tem certeza, seu Maslow? Olha só que eu aqui, ó, tô. Não, você não. Você não é forte, você não é musculoso, você tem problema de vista aí com 6 graus de miopia. Não vai dar, né? Não convenhamos. Você tem uma rinite aí que você não para com essa sua rinite crônica aí eterna. Você não tá entre essas figuras, né? Infelizmente não dá. Ó, vou te dizer um negócio. Eu acho que nem o Maslow passava nesse teste dele. Eu tava olhando aqui a figura dele aqui. Ai, bicho, ele teve ataque cardíaco, acabou que era meio adoentado. Acho que nem ele passava nesse... Tá vendo? Acho que nem ele. Ai, meu Deus do céu, viu? É cada uma que a gente vê. Cada uma. Ai. Ó, individuação não é uma ausência de problemas, mas um deslocamento dos problemas transitórios ou irreais para os problemas reais. Quer dizer, esse negócio aí não é uma ausência de problemas, mas um deslocamento dos problemas transitórios. Coisas que vêm e que vão, né? Não é uma... Entendeu? Não existem... Não é uma perfeição, né? Mas também não vamos colocar as coisas, né, dentro desse rol aí, né? Aqui ele vai falar aqui, ó. Ó, ele vai dizer, hein? Vai estar dando um aviso, tá dando um recado pra mim aqui. Ele tá falando aqui pra mim. Pra mim. Pra eu não ficar... Pra não ficar em crise. Pra não entrar em crise, que eu não sou um ser humano perfeito. Eu tô longe de ter essa perfeição aí que ele tava buscando aí, né? Tal. Mas ele diz aqui pra mim, ó. Tá falando pra mim. Ó, pra mim. Não existem seres humanos perfeitos. Pode-se encontrar pessoas que são boas. Realmente muito boas. Na verdade, excelentes. Existem na realidade criadores, videntes, sábios, santos, agitadores e instigadores. Este fato com certeza pode nos dar esperança em relação ao futuro da espécie. Mesmo considerando que pessoas desse tipo são raras e não aparecem às dúzias. E ainda assim, estas mesmas pessoas às vezes podem ser aborrecidas, irritantes, petulantes, egoístas, bravas ou deprimidas. Para evitar a desilusão com a natureza humana, devemos antes de mais nada abandonar nossas ilusões a esse respeito, falou ele em 1970. Ele está falando para mim, ó. Existe tudo aí, não tem ser humano perfeito, né? Tudo bem que tem uns caras aí, né, que pintam quadros, que escrevem livros, o Tolstói, né, que escreve Guerra e Paz, tem o Dostoiévski, tem o Mozart, tem o Schubert, tem o Beethoven, pessoas que são top da humanidade, mas existe lá a ralé, né? Existe a ralé aí, ó. Só pra vocês terem esse consolo, tá, gente? Não existe seres humanos perfeitos, tá bom? Mas, ó, te garanto aí, você que tá fazendo esse vídeo aqui, você não é capaz de compor uma sinfonia, é? Você é capaz de correr 42 quilômetros? Na maratona? Só se eu virar outra pessoa. Escrever o Guerra e Paz. Tiver uma pandemia aí e tal, escrever o Guerra e Paz, ó, na solidão da sua casa. Escrever uma obra extraordinária. Não sei. Aqui, ó, teoria da autoatualização. Em seu último livro, The Father Reach of Human Nature, de 71, Maslow descreve 8 modos pelos quais os indivíduos se autoatualizam. 8 comportamentos que levam à autoatualização. Não é uma lista, né? Aí ele vai dizer aqui, né? Em primeiro lugar, a autoatualização significa experienciar de modo pleno, intenso e desinteressado, com plena concentração e total absorção. Em geral, estamos relativamente alheios ao que acontece dentro de nós e ao nosso redor. A maioria das testemunhas, por exemplo, relatará diferentes versões do mesmo acontecimento. Entretanto, todos nós tivemos momentos de exaltada consciência e intenso interesse, momentos que Maslow chamaria de autoatualizadores. Ó, se pensarmos na vida como um processo de escolhas, então a autoatualização significa fazer de cada escolha uma opção para o crescimento.
Muitas vezes temos que escolher entre o crescimento e a segurança, entre progredir e regredir. Toda escolha tem seus aspectos positivos e negativos. Preferir a segurança significa optar pelo conhecimento e pelo familiar, pelo conhecido e pelo familiar, mas também significa arriscar, tornar-se inútil e velho. Escolher o crescimento é abrir-se para experiências novas e desafiadoras, mas arriscar o novo e o desconhecido. Ó, aí vai dar outras aqui: a honestidade e o assumir responsabilidade dos seus próprios atos são elementos essenciais de autoatualização. A autoatualização é também um processo contínuo de desenvolvimento das próprias potencialidades. Os primeiros 4 passos que ele citou aqui, né, ajuda a desenvolver a capacidade de melhores escolhas de vida. Um passo além na autoatualização é reconhecer as próprias defesas e então trabalhar para abandoná-las. Me lembra muito, guardadas as devidas proporções, assim, como se fosse uma psicologia de autoajuda. Posso estar enganado? Sim, eu lendo o texto, relendo o texto, dando uma olhada nos materiais dele, etc., me passou assim um pouco de autoajuda, né? Uma coisa assim de autoajuda, tal. Talvez uma pré-autoajuda, né? Seria basicamente por aí. Olha só aqui, ó. Experiências culminantes. São momentos especialmente felizes e excitantes na vida de todo indivíduo. Maslow observa que experiências culminantes são provocadas por intensos sentimentos de amor, exposição à arte ou à música, ou vivência da beleza irresistível da natureza. Todas as experiências culminantes podem ser proveitosamente entendidas como consumação do ato, ou como o fechamento dos psicólogos da Gestalt, ou de acordo com o paradigma do orgasmo completo, do tipo reichiano, ou como descarga total, catarse, culminação, clímax, consumação, esvaziamento ou conclusão. Eita lasqueira! Aqui, ó. A maioria de nós teve inúmeras experiências culminantes, embora não as tenhamos classificadas como tais. As relações de alguém enquanto contempla um belo pôr do sol ou ouve um trecho de música especialmente comovente são exemplos de experiências culminantes. De acordo com Maslow, experiências culminantes tendem a ser provocadas por acontecimentos inspiradores e intensos. É como se qualquer experiência de real excelência, de real perfeição, tendesse a produzir uma experiência culminante. A vida da maioria das pessoas é preenchida por longos períodos de relativa desatenção, falta de envolvimento ou até mesmo tédio. Ao contrário, em seu sentido mais amplo, experiências culminantes são aqueles momentos em que nos tornamos profundamente envolvidos, excitados e absorvidos no mundo. Tudo interessante. Tem uma música do Kid Abelha, né? Cara, só tenho tempo nas manchetes do metrô. Alguém me chama o que acontece na novela, alguém me conta no corredor. Conheço quase tudo, de tudo um pouco e quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada é tanto assim. É tanta coisa que o ser humano vai, né? Eu quero tudo. E tem aquele que não quer nada. De acordo com Maslow, experiências culminantes tendem a ser provocadas por acontecimentos inspiradores e intensos. É como se qualquer experiência de real excelência, de real perfeição, tendesse a produzir uma experiência culminante. A vida da maioria das pessoas é preenchida por longos períodos de relativa desatenção, falta de envolvimento ou até mesmo tédio. Ao contrário, em seu sentido mais amplo, experiências culminantes são aqueles momentos em que nos tornamos profundamente envolvidos, excitados e absorvidos no mundo. O termo experiência culminante é uma generalização para os melhores momentos do ser humano, para os momentos mais felizes da vida, para experiências de êxtase, enlevo, beatitude, de maior felicidade. Muita coisa, né? Uau, estou extasiado. É aquela coisa meio budística, né? O nirvana. Um nirvana total, pleno o tempo todo. Ufa, cansei. As experiências culminantes mais poderosas são relativamente raras. Têm sido configurados pelos poetas como momentos de êxtase, pelos religiosos como profundas experiências místicas. Para Maslow, os cumes, mas
mais elevados incluem sentimentos de horizontes ilimitados que se descortinam, o sentimento de ser ao mesmo tempo mais poderoso e também mais indefeso do que alguém jamais o foi, um sentimento de grande êxtase, deslumbramento e admiração, a perda de localização no tempo e no espaço. Eita ferro! Eita loucura, meu Deus do céu, é muito doido. O trem é doido. Aqui, ó, experiência, tem tal da experiência platô. Uai, experiência platô. Uma experiência culminante é um auge que pode durar poucos minutos ou algumas horas, mas raramente mais. Maslow também comenta uma experiência mais estável e duradoura, a qual se refere como experiência platô. A experiência platô representa uma maneira nova e mais profunda de encarar e vivenciar o mundo. Envolve uma mudança fundamental na atitude, uma mudança que afeta todo o ponto de vista de alguém e cria uma nova apreciação e uma consciência intensificada do mundo. Maslow experienciou ele próprio isso tarde em sua vida, após o primeiro ataque cardíaco. Sua consciência intensificada da vida e a possibilidade iminente da morte provocaram todo um novo modo de perceber o mundo. Aí tem tem relatos, né, de como é que experiência quase de morte, no ataque cardíaco. Ele deve ter feito aquela experiência mística, né, que muitos dizem, fui no céu e voltei. Aquelas coisas aí que ninguém inventa, né? Então, muita coisa desse tipo aí. Fui no céu e voltei. Aí isso me trouxe uma visão beatífica, né, mística do universo, uma experiência quase morte, né? E depois ele morreu mesmo. Não durou 2 anos, ele teve ataque cardíaco, depois morreu mesmo. Aí infelizmente não teve mais, ele deixou só os materiais dele mais pra frente, ó. Aqui, ó, transcendência e atualização, ele vai falar das religiões, né, que você tem que fazer, a psicologia, ela tem que ter um contato com as religiões, não a cristã, tá? Mas as religiões orientais. Que é importante que haja essa troca, né, da psicologia. Ela não pode se perder, né, por um sentimento não religioso. Mas obviamente ele não cita que o cristianismo, né? Mas ele cita o zen budismo, ele vai citar as religiões orientais que diz que tem essas experiências místicas, elas são mais fáceis de ocorrer, né? Você tem essa visão transcendental, né, com as religiões mais místicas orientalizadas. Não ocidentais, tá? Não o cristianismo, beleza? Ó, hierarquia das necessidades. Maslow define a neurose e o desajustamento psicológico como doenças de carência. Isso é, são causadas pela privação de certas necessidades básicas, assim como a falta de certas vitaminas causa doenças. Os melhores exemplos de necessidades básicas são necessidades fisiológicas, tais como a fome, a sede e o sono. A privação leva de modo mais claro a uma consequente doença, e a satisfação dessas necessidades é a única cura para a doença. Em todos os indivíduos encontram-se necessidades básicas. A quantidade e tipos de satisfação variam em diferentes sociedades, mas a necessidade básica, como a fome, nunca pode ser completamente ignorada. Nunca pode ser completamente ignorada. Algumas necessidades psicológicas também devem ser satisfeitas para a manutenção da saúde. Maslow inclui as seguintes necessidades entre as básicas: a necessidade de segurança, garantia e estabilidade, a necessidade de amor em um sentido de pertinência e a necessidade de autorrespeito e estima. Além disso, todo indivíduo tem necessidade de crescimento, uma necessidade de desenvolver seus potenciais e capacidade e uma necessidade de autoatualização. Nisso aí ele montou a famosa pirâmide, né? Deixa eu tirar aqui pro lado aqui a pirâmide. Você deve estar vendo aqui a tal da pirâmide de Maslow. Realização pessoal, estima, amor, relacionamento, segurança e fisiologia. E vai ter aqui, né? Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, realização pessoal. Na estima tem autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito dos outros. Tem amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade.
e a fisiologia, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. São essa a chamada pirâmide de Maslow, né? De acordo com Maslow, as primeiras necessidades em geral são preponderantes, isso é, elas devem ser satisfeitas antes que apareçam aquelas relacionadas posteriormente. É inteiramente verdadeiro que o homem vive apenas de pão quando não há pão. Mas o que acontece com os desejos do homem quando há muito pão e sua barriga está cronicamente cheia? Imediatamente emergem outras e superiores necessidades, e são essas, em vez de apetites fisiológicos, que dominam o seu organismo. E quando elas, por sua vez, são satisfeitas, novamente novas e ainda superiores necessidades emergem assim por diante. São os desejos, né? O ser humano, ele vive de desejos. Ele vai concluindo um desejo aqui e vai aparecendo outro ali. Assim, algo que não se satisfaz nunca. O ser humano está sempre querendo mais. Nós estamos sempre buscando outras coisas. Nós nunca paramos. O ser humano nunca para de desejar. Nunca para de desejar. Assim, às vezes algum oriental, lá, algum budista, algum og conseguiu vencer essa necessidade de coisas, o desejo, né, o desejar, que muitas vezes traz problema para o ser humano, traz problema para o indivíduo, né? Ele quer. Muitas vezes, quando ele não tem meios de obter, ele vai, de alguma forma ilícita, para querer tomar do outro, vai saquear o outro, vai roubar, entendeu? Porque ele quer. Um país quer ele tem suas fronteiras, um país quer outras, quer abrir fronteiras, quer tomar esse bobear do vizinho. E assim vai, né? E assim vai. Aqui, ó. A natureza superior do homem repousa sobre a natureza inferior do homem, precisando dessa última como alicerce e desmoronando-se esse alicerce se lhe faltar. Quer dizer, para a grande massa da humanidade, a natureza superior do homem é inconcebível sem uma natureza inferior satisfeita como sua base. O crescimento é teoricamente possível só porque as inclinações superiores são melhores que as inferiores e porque a satisfação inferior torna-se enfadonha. Maslow, 1971. Quer dizer, aquilo que eu obtive já não significa rigorosamente nada. Eu preciso de outro para estar no local. Quer dizer, eu como, eu me alimento, como pra caramba, e daqui a meia hora tô eu com fome de novo, entendeu? Vou comer assim, isso nunca passa, essas necessidades nunca passam. Aí vai estar aqui, ó, metamotivação, queixas e metaqueixas, ó, motivação de deficiência e do ser. Maslow salientou que a maioria das psicologias ocupa-se apenas da motivação de deficiências, isso é, concentra-se no comportamento que se orienta para satisfazer uma necessidade que foi privada ou frustrada. Fome, dor e medo são exemplos principais de motivações de deficiências. Contudo, um exame acurado do comportamento animal ou humano revela outro tipo de motivação. Quando o organismo não está com fome, dor ou medo, novas motivações emergem, tais como a curiosidade e a alegria. Sob essas condições, as atividades podem ser desfrutadas como fins em si mesmas, nem sempre buscadas apenas como meio de gratificação de necessidade. Motivação do ser refere-se principalmente ao prazer e à satisfação no presente ou ao desejo de procurar uma meta considerada positiva, motivação de crescimento ou metamotivação. Por outro lado, a motivação de deficiência inclui uma necessidade de mudar o estado de coisas atual, porque este é sentido como insatisfatório ou frustrador. As experiências culminantes, em geral, estão relacionadas com o domínio do ser, e a psicologia do ser também tende a ser mais apropriada para autoatualizadores. Maslow distingue entre cognição S e D, ser e deficiência, valores SD e amor SD e amor SD. Aí ele vai explicar isso aqui, né? Cognição de deficiência do ser. Na cognição D ele vai dar todos esses detalhes, na amor de deficiência e do ser. Amor de deficiência é o amor por outros, porque eles preenchem uma necessidade. Quanto mais a pessoa é gratificada, mais se intensifica esse tipo de amor. É o amor causado por necessidade de autoestima, o sexo, o medo da solidão e assim por diante. O amor do ser é amor pela essência, pelo ser do outro. É não possessivo e está mais interessado no bem do outro do que na satisfação egoísta. Maslow escreveu muitas vezes sobre o amor S, como demonstração da atitude taoísta. Tá vendo aquelas visões que eu falei, a visão orientalista.
de não interferir ou de deixar as coisas serem, apreciando o que são, sem tentar mudá-las ou melhorá-las. O amor S da natureza tende a expressar a apreciação pela beleza das flores, contemplando seu crescimento e deixando-as, enquanto que o amor D é mais propenso a colher as flores e fazer um arranjo. O amor S é também o amor ideal, incondicional de um pai por seu filho, o que inclui até mesmo amar e apreciar as pequenas imperfeições da criança. Maslow argumenta que o amor S é mais rico, mais satisfatório e duradouro que o amor D. Permanece novo enquanto o amor D tende a tornar-se velho com o tempo. O amor do ser pode provocar experiências culminantes e é com frequência descrito nos mesmos termos exaltados usados nas descrições de experiências profundamente religiosas. Eupsiquia. Maslow inventou o termo eupsiquia para se referir a uma sociedade ideal, como alternativa para a utopia, que para ele parecia muito visionária e impraticável. Ele acreditava que uma sociedade ideal podia ser desenvolvida a partir da construção de uma comunidade de indivíduos psicologicamente saudáveis e autoatualizadores. Isso me lembra a Ayn Rand, né, no Atlas Shrugged, que os melhores vão morar, todos os melhores pintores, os melhores músicos, os melhores escritores, os melhores, eles vão se reunir numa comunidade e vão ver essa comunidade, enquanto o povo medíocre, esse povo aí envolvido com ideologia, etc, que não sabe pregar um prego, né? Sabe pregar um prego, não sabe fazer nada, eles mesmos se arrebentam. A escritora norte-americana Ayn Rand, ela propôs no seu Atlas Shrugged exatamente esse tipo de comunidade, que é a comunidade dos melhores. Tcharam! Né? Da qual eu não ia entrar. Eu tenho certeza que o povo ia olhar assim, você não pode entrar não, porque infelizmente, tá? Ia ficar aí, né? Nós somos seres comuns. É aquela visão do homem comum, né? A Ayn Rand tem essa ideia, o homem comum e o homem extraordinário. O homem comum, da qual eu, você, né, todos nós somos os comuns, a gente vai ficar aqui capatulé mesmo, né, vamos ficar aqui pegando ônibus lotado, etc, enquanto os melhores vão estar lá, né, os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais isso, mais aquilo, eles vão estar naquela comunidade de artistas, gente que consegue criar, né, enquanto eu não crio nada, então, infelizmente, vou ter que, como eu sou um homem comum, nós somos comuns, ponto, nós somos comuns, então a gente tem que ficar com os comuns, beleza? Tranquilão? Ele acreditava que uma sociedade ideal podia ser desenvolvida a partir da construção de uma comunidade de indivíduos psicologicamente saudáveis e autoatualizadores. Todos os membros da comunidade estariam engajados na busca do desenvolvimento pessoal e na realização em seu trabalho e em suas vidas pessoais. Contudo, mesmo uma sociedade ideal não produzirá indivíduos autoatualizadores. Um professor ou uma cultura não cria um ser humano. Não implantam nele a capacidade de amar, ou de ser curioso, ou de filosofar, ou de se simbolizar, ou de ser criativo. O que fazem sim é permitir, ou promover, ou encorajar, ou ajudar o que existe em embrião, o que se torne real e concreto. Ele também discutia as práticas de administração eupsiquianas, ou esclarecidas como opostas à administração autoritária de empresas. Aí ele vai falar sobre a administração de empresas, como eu falei no início, né, que ele trabalhou com esse negócio de administração de empresa, então eu entendia mais ou menos desse negócio, aí botava lá os graus, né, os graus do trabalho, como se funciona uma empresa, esse tipo de coisa. Ele criou também o termo sinergia, que foi originalmente criado por Ruth Benedict, né, professora de Maslow. Sinergia significa ação combinada ou cooperação. Também se refere à ação cooperativa de elementos que resultam num efeito global maior do que todos os elementos tomados separadamente. Como antropóloga, Benedict tinha consciência dos perigos de fazer juízos de valor na comparação de sociedades e de avaliar outras civilizações através da verificação do grau de proximidade com nossos próprios padrões culturais. No entanto, em seu estudo sobre outras civilizações, Benedict viu de modo claro que em algumas sociedades as pessoas eram mais felizes, saudáveis e eficientes do que em outras. Alguns grupos tinham crenças e costumes que eram em princípio harmoniosos e satisfatórios para seus membros, enquanto que na prática de outros grupos promovia suspeita, medo e ansiedade. Sob condições de baixa sinergia social, o sucesso de um membro causa perda ou fracasso de outro. Por exemplo, se cada caçador reparte sua presa apenas com a família imediata, é mais provável que a caça se torne fortemente competitiva.
Um homem que aperfeiçoa suas técnicas de caça ou que descobre uma nova fonte de animais pode experimentar e esconder suas façanhas de seus companheiros. Quando um caçador alcança grande êxito, há bem menos comida disponível para outros caçadores e suas famílias. Sob elevada sinergia social e a cooperação atinge o máximo. Um exemplo seria um grupo caçador análogo, com uma única e importante diferença, a divisão comunitária da presa. Nessas condições, cada caçador beneficia-se com o sucesso dos outros. Sob a alta sinergia social, o sistema de crença cultural reforça a cooperação e os sentimentos positivos entre os indivíduos e ajuda a minimizar os conflitos e discórdias. Maslow também escreve a respeito de sinergia em indivíduos. A identificação com outros tende a promover uma alta sinergia individual. Se o sucesso de outro for fonte de satisfação genuína para o indivíduo, então a ajuda é oferecida livre e generosamente. Em certo sentido, motivos egoístas e altruístas fundem-se. Ajudando o outro, o indivíduo também busca sua própria satisfação. A sinergia pode ser encontrada dentro do próprio indivíduo como unidade entre pensamento e ação. Força-se a agir, indicar algum conflito de motivações. Num plano ideal, os indivíduos fazem o que deveriam fazer porque querem fazê-lo. O melhor remédio é tomado não só porque é eficaz, mas também porque é gostoso. Aqui, ó. Sem o transcendente e o transpessoal, ficamos doentes, violentos e nihilistas, ou então vazios de esperança e apáticos, disse Maslow. O ser humano necessita de uma estrutura de valores, uma filosofia de vida, porque para que possa pautar sua vida e compreensão aproximadamente no mesmo sentido em que precisa de sol, cálcio ou amor. Nós não somos indivíduos, nós não somos sozinhos, nós precisamos do outro, nós precisamos dessa rede, né, do outro. Eu só tô falando isso aqui tudo, tô fazendo essa análise, né, e leitura do material desse Abraham Maslow, só para dizer que, ó, não interessa o que eu acho ou deixo de achar aqui, tá? Isso aqui é um estudo que foi feito nos anos 50, anos 60, eu acredito que tem muita coisa que resvalou lá nos anos 60, naquelas comunidades todas lá, a psicologia, né, obviamente ele estava tendo contato com todas aquelas revoluções dos anos 60, e isso embalou também nesse viraceira aí, entendeu? Então, não é nem assim, não quer dizer que eu concorde ou discorde, eu só tô fazendo tá, beleza? Isso aqui é importante que você faça sua massa crítica aí, seu senso crítico, e veja se isso realmente combina com você ou não, se você acredita nisso aqui ou não, tá? Beleza? Ó, a psicologia transpessoal inclui o estudo da religião e da experiência religiosa. Sob o ponto de vista histórico, as concepções de potencial humano máximo têm sido primordialmente expressas em termos religiosos, e a maioria dos psicólogos tem relutado em examinar com seriedade essas áreas em virtude de terem sido descritas de forma mística, dogmática ou não científica. A popularidade das religiões orientais no Ocidente, em parte, reflete sua abordagem menos teológica e mais psicológica da natureza humana. Estas tradições também oferecem técnicas claramente definidas, voltadas para o desenvolvimento espiritual e psicológico. Quer dizer, a psicologia do Maslow tem a ver com as religiões, como eu falei, tem a ver com as religiões orientalizadas. Mas se você é um cristão, né, e quer usar do que o Maslow colocou nos seus trabalhos, eu não considero proibido não. Vai aí, entendeu? Maslow encontrou nos indivíduos autoatualizadores estudados por ele uma dimensão essencialmente espiritual e religiosa. Há alguns séculos atrás, essas pessoas autoatualizadoras teriam sido descritas como homens que seguem o caminho de Deus ou como homens divinos. Se a religião for definida somente em termos autocomportamentais, então todas essas pessoas, incluindo os ateus, serão pessoas religiosas. Tchan! Até os ateus. Os psicólogos transpessoais estudaram empiricamente a meditação. Ó, aqui tá vendo? Ó, é aqui. Os exercícios respiratórios da yoga e outras disciplinas espirituais. Outros tópicos em psicologia transpessoal incluem parapsicologia, investigação sobre a natureza da consciência e estados alterados de consciência, tais como pesquisa sobre hipnose, privação sensorial e drogas, beleza? É isso aí. Ó, obstáculos do crescimento. Maslow salientou que a motivação para o crescimento é relativamente fraca comparada às necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, estima, etc.
O processo de autoatualização pode ser limitado por influências negativas de experiências passadas e de hábitos resultantes que nos mantêm presos a comportamentos improdutivos, influência social e pressão de grupos que muitas vezes operam contra nossa própria preferência e opinião, e defesas internas que nos mantêm fora de contato conosco mesmo. Hábitos pobres frequentemente inibem o crescimento. Para Maslow, eles incluem vício de drogas ou bebidas, alimentação pobre e outros hábitos que prejudicam a saúde e a eficiência. Maslow salienta que um mero ambiente destrutivo ou uma educação autoritária rígida pode facilmente levar a padrões habituais improdutivos baseados numa orientação de deficiência. Da mesma forma, qualquer hábito forte em geral tende a interferir no crescimento psicológico, pois diminui a flexibilidade e a abertura necessária para atuar de modo mais eficiente e efetivo numa variedade de situações. A pressão de grupo e a propaganda social também tende a limitar o indivíduo. Elas agem para diminuir a autonomia e reprimir o julgamento independente, na medida em que o indivíduo é pressionado para substituir seus próprios gostos e critérios por padrões externos e sociais. Uma sociedade também pode inculcar uma visão tendenciosa da natureza humana. Por exemplo, a visão ocidental de que a maioria dos instintos humanos é, em essência, pecaminosa, que já é uma crítica dele ao cristianismo. Olha como é que o negócio é bem, né? Como no orientalismo não existe a história de pecado, já aqui no ocidente, aqui não, a gente fica com essa história de pecado, né? Aqui, ó. A visão ocidental, olha só, presta atenção. A visão ocidental de que a maioria dos instintos humanos é em essência pecaminoso e deve ser continuamente controlada ou dominada. Maslow argumentava que essa atitude negativa tende a frustrar o crescimento, que na verdade o oposto é o correto. Nossos instintos são essencialmente bons bons, e os impulsos para o crescimento são a maior fonte da motivação humana. Isso aqui é quase um Aleister Crowley, né? Faz o que tu queres, vai ser tudo da lei, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Você tem que, se você é permitido fazer, se joga, se joga, desde que você não mexe com droga, não toma pinga, né? Não faz essas coisas aí, mas se joga, menino. Vai lá. O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Assim, eu tô dizendo, não é o que eu acho, tá? Não é o que eu acho, só tô passando o conteúdo dele, tá? Você aí é que vai avaliar se isso aqui é correto ou não, tá bom? Beleza? Eu não tenho nada com isso. As defesas do ego são vistas por Maslow como obstáculos internos para o crescimento. O primeiro passo ao se lidar com as defesas do ego é conscientizar-se delas e ver claramente como funcionam. Assim, cada indivíduo deveria tentar minimizar as distorções criadas por essas defesas. Maslow acrescenta 2 novos mecanismos de defesa à tradicional lista psicanalítica: dessacralização e complexo de Jonas. Dessacralização refere-se ao empobrecimento de uma vida pela recusa em tratar qualquer coisa com interesse profundo e seriedade. Hoje, são poucos os símbolos religiosos ou culturais que recebem o cuidado e respeito que antes desfrutavam. E, como consequência, estes símbolos perderam seu poder de nos emocionar, inspirar ou mesmo motivar. Maslow muitas vezes referia-se a valores modernos relativos ao sexo como exemplo de dessacralização, embora uma atitude negligente em relação ao sexo possa levar a uma menor frustração e traumas. É também verdade que a experiência sexual perdeu o poder que antes tinha de inspirar artistas, escritores e amantes. Já o complexo de Jonas refere-se a uma recusa em tentar realizar suas plenas capacidades. Da mesma forma como Jonas tentou evitar as responsabilidades de se tornar um profeta, assim também muitas pessoas têm, na realidade, medo de usar ao máximo suas capacidades. Preferem a segurança do comum e as realizações não exigentes em contraposição às metas verdadeiramente ambiciosas que lhes exigiriam plena expansão. Essa atitude não é rara entre muitos estudantes que dão um jeito, utilizando apenas uma parte de seus talentos e habilidades. Isso também é verdadeiro para mulheres que temiam que uma profissão bem-sucedida fosse algo incongruente com a feminilidade ou com a realização intelectual, ou que a realização intelectual pudesse torná-las menos atraentes para os homens.
Tá aqui, né? Emoções. Maslow enfatizou a importância das emoções positivas na autoatualização, encorajou outros psicólogos a iniciar pesquisas sérias sobre felicidade, tranquilidade e alegria e a investigar brincadeiras, jogos e divertimentos. Ele acreditava que emoções negativas, tensão e conflito consomem energias e inibem o funcionamento. Aqui ele vai falar sobre o trabalho do terapeuta, né? Para a psicoterapia, para Maslow, a psicoterapia é eficaz primeiramente porque ela envolve um relacionamento íntimo e confiante com outro ser humano. Junto com Adler, Maslow sentia que um bom terapeuta é como um irmão ou irmã mais velhos, alguém que trata o outro de modo desvelado e amoroso. Maslow propôs o modelo do ajudante taoísta, alguém que é capaz de ajudar sem interferir. Um bom treinador faz isso quando trabalha com o estilo natural de um atleta, a fim de fortalecer o estilo do indivíduo e aperfeiçoá-lo. Não tenta moldar todos os atletas da mesma maneira. Em suas obras, Maslow raramente discute a psicoterapia, embora tenha se submetido à psicanálise por muitos anos e tenha recebido um treinamento informal em psicoterapia, seus interesses sempre concentraram-se na pesquisa escrita mais do que na terapia. Quer dizer, ele estava interessado, ele era aquele de gabinete, né? Ele era o pesquisador de gabinete, ele não era muito de ficar fazendo pesquisa, coisa que vale para ele, não era muito interessante isso, né? Aqui, ó, nós para fecharmos aqui, temos aqui um texto, ó, a teoria em primeira mão. A citação seguinte foi tirada do Journal of Transpersonal Psychology. São trechos de uma discussão entre Maslow e diversos psicólogos. Isso aqui é para concluir nosso estudo aqui, nossa resenha, né? Nosso estudo sobre o Abraham Maslow. Olha só isso aqui, ó, para fechar. Percebi, isso aqui é palavras dele, percebi que à medida que eu envelhecia, minhas experiências culminantes tornavam-se menos intensas e também menos frequentes. Ao discutir este problema com outras pessoas que estão envelhecendo, recebi este mesmo tipo de reação. Minha impressão é que este fato pode estar relacionado com o processo de envelhecimento. Isso tem sentido, pois, até certo ponto, aprendi que me tornei algo temeroso de experiências culminantes, uma vez que me pergunto se meu corpo pode aguentá-las. Uma experiência culminante pode produzir grande tumulto no sistema nervoso autônomo. Pode ser que um decréscimo nas experiências culminantes seja uma forma da natureza proteger o corpo. Enquanto essas descargas emocionais e pungentes feneciam em mim, acontecia outra coisa da qual tomei consciência, algo muito precioso. Ocorria um tipo de precipitação daquilo que pode ser chamado sedimentação ou precipitação radioativa nas iluminações, insights e outras experiências de vida, que foram muito importantes, incluindo as experiências trágicas. O resultado é um tipo de consciência unitária que tem certas vantagens e desvantagens em relação às experiências culminantes. No meu caso, posso definir muito simplesmente esta consciência unitária como a percepção simultânea do sagrado e do comum, ou do milagroso e do tipo de coisa constante ou cômoda. Percebo agora sobre o ângulo da eternidade e torno-me místico, poético e simbólico com relação às coisas banais. Esta, como sabem, é a experiência zen. Não há nada de excepcional e especial, mas a pessoa vive num mundo de milagres o tempo todo. Há um paradoxo, pois é miraculoso e apesar disso não produz uma explosão autônoma. Este tipo de consciência tem certos elementos em comum com as experiências culminantes, admiração, mistério, surpresa, choques estéticos. Estes elementos estão presentes, mas são constantes e não produzem clímax. É certamente uma tentação usar como modelo, como um paradigma para a experiência culminante, o orgasmo sexual, que é uma ascensão a um cume e clímax, e depois uma queda no completamento e seu fim. Bem, este outro tipo de experiência deve ter outro modelo. As palavras que eu usaria para descrever este tipo de experiência seriam um platô elevado. É viver num nível constantemente alto, no sentido da iluminação ou da consciência ou no zen, no fácil ou no miraculoso, no nada de especial. É captar de forma casual a comoção, a preciosidade e a beleza das coisas, mas não fazer alarde disso, pois está acontecendo a toda hora, você sabe, o tempo inteiro. Este tipo de experiência, em primeiro lugar, tem a vantagem de ser mais voluntário que experiências culminantes. Por exemplo, para se entrar profundamente nesse tipo de consciência, posso ir ao museu de arte, a um campo, e não ao metrô. Nas experiências platô, você não se surpreende tanto, pois essas são mais volitivas do que as experiências culminantes. Mais do que isso, eu acho que você pode ensinar experiências platô. Você poderia manter as classes no estado miraculoso.
Outro aspecto notado por mim é que é possível sentar e olhar para algo milagroso durante 1 hora e dela desfrutar cada segundo. Por outro lado, você não pode ter um orgasmo de 1 hora. Nesse sentido, o tipo de experiência platô é melhor. Tem grande vantagem, por assim dizer, sobre o clímax, o orgasmo, o cume. Descer um vale e viver num platô elevado não envolve isso, é muito mais casual. Há alguns outros aspectos dessa experiência. Tende a haver mais serenidade do que emotividade. Nossa tendência é encarar a pessoa emocional como um tipo explosivo. Tranquilidade, contudo, também deve ser trazida ao mundo psicológico de uma pessoa. Precisamos do tranquilo, assim como do pungentemente emocional. Meu palpite é que a experiência platô será um dia observada através de instrumentos psicofisiológicos. Acredito que experiências culminantes têm algo a ver com descargas de instrumentação, técnicas de mensuração de ondas cerebrais e biofeedback. Parece-se muito com a possibilidade de medir, detectar e ensinar serenidade, calma e quietude. Nesse caso, deveríamos ser capazes de trabalhar com isso, o que significa que poderíamos ensinar serenidade aos nossos filhos e transmiti-la. O ponto importante que emerge dessas experiências platô é que são essencialmente cognitivas. Na verdade, quase por definição, representa um testemunho do mundo. A experiência platô é um testemunho da realidade, envolve a visão do simbólico, ou do místico, do poético, do transcendente, do milagroso e do inacreditável, coisas que, de acordo com o meu ponto de vista, fazem parte do mundo real, ao invés de existir somente aos olhos do contemplativo. Há uma sensação de certeza em experiências platô. É muito, muito bom ser capaz de ver o mundo como milagroso e não meramente no concreto, reduzido ao comportamental, limitado ao aqui e agora. Você sabe, se você permanece imobilizado no aqui e agora, há uma redução. Bom, é muito fácil emocionar-se com as próprias palavras e você pode continuar falando sobre a beleza do mundo, mas o fato é que essas experiências platô são muito bem descritas em muitas obras literárias. Esta não é a descrição padrão da experiência mística penetrante, mas o modo pela qual aparece o mundo se uma experiência mística realmente ocorrer. Se sua experiência mística mudar a sua vida, você se meterá com o que é da sua conta, tal como fizeram os grandes místicos. Por exemplo, grandes santos podiam ter revelações místicas, mas também podiam dirigir um monastério. Você pode dirigir uma mercearia e pagar as contas, e ainda assim prosseguir com essa sensação de testemunhar o mundo do modo como fez nos grandes momentos de percepção mística. Journal of Transpersonal Psychology 4 de 1972. Beleza, gente? Então, hoje eu dei aqui uma rasante, né, sobre o Abraham Maslow e a psicologia da autoatualização, né? Ele era considerado um psicólogo humanista, coisa que ele não gostava muito, né? Ele não se considerava um psicólogo humanista. Então, Abraham Maslow e a psicologia da autoatualização. Este indivíduo aqui, nascido em 1908 e falecido em 1970, um dos grandes psicólogos, né, da história do século XX aí. E nós fizemos aqui a quarta parte, apêndice, né? A quarta parte, apêndice. Nós estamos aqui com Teoria da Personalidade, esse bonitão aqui, né, do C.S. Hall. E se Deus quiser, nós vamos entrar, né, no próximo aqui, a quinta parte, nós vamos trabalhar a teoria de campo de Lewin. Isso aí é para frente, nós ainda vamos dar uma olhadinha aqui, mas a teoria de campo de Lewin, se Deus quiser, beleza? Hoje, ó, teorias da personalidade, um pouquinho do Abraham Maslow, nosso apêndice, né, pode-se dizer, né? Nosso apêndice dessa brincadeira que nós estamos aqui fazendo aqui do Teorias da Personalidade. Aí eu achei por bem, né, trazer esse psicólogo, que não está ali no livro da C.S. Hall, nem da G. Lindsay, né? Mas nós resolvi aqui, que eu vi que cabia mais um aqui na brincadeira, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem ou com outro vídeo, né? E no próximo aqui, se Deus quiser, mês que vem, com mais um Teorias da Personalidade. Tranquilo? Beleza? Então, gente, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e comenta, hein? Valeu, tchau, tchau, obrigado!